Você já se sentiu sozinho, como se ninguém pudesse entender o que você está passando? E se Deus estivesse mais perto do que você imagina? Eu sei como é estar no escuro, com o coração apertado, o silêncio gritando mais alto que qualquer voz. Já estive lá, parado na beira de um abismo que eu não sabia como cruzar. Mas, naquela escuridão, encontrei uma verdade que mudou tudo. Deus nunca me deixou. Ele estava ali, em cada passo, em cada lágrima, em cada dúvida. Hoje vou te contar como a promessa de sua presença me deu coragem para enfrentar o desconhecido. Fique até o final, porque essa mensagem pode transformar sua vida, assim como transformou a minha. Era uma noite fria de outono, o tipo que faz o vento uivar como se carregasse segredos. Eu estava sentado na varanda de casa, o céu coberto por nuvens escuras, sem uma estrela à vista. Minha vida parecia tão nublada quanto aquele céu. Eu tinha perdido meu emprego há 3 meses e as economias estavam acabando. Minha filha adolescente mal falava comigo, fechada em seu mundo de fones de ouvido e portas trancadas. E dentro de mim, uma pergunta ecoava sem parar. Por que tudo parece tão vazio? Eu cresci na igreja, cantando hinos, ouvindo sermões, mas naquela noite, Deus parecia distante, como se Ele tivesse esquecido meu endereço. Peguei meu celular, pensando em distrair a mente, mas algo me parou. Talvez fosse o vento, talvez um sussurro que não explico. Deixei o celular de lado e peguei minha Bíblia, esquecida na estante. Abri sem saber o que procurava, e meus olhos caíram em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. As palavras me acertaram como um raio. Não era apenas um versículo. Era Deus falando diretamente comigo, como se estivesse na varanda, ao meu lado, dizendo: eu vejo você, eu estou aqui, você não está sozinho. Naquele momento, percebi que minha solidão não era ausência de pessoas, mas ausência de confiança na presença de Deus. Eu estava tão focado no que faltava, o emprego, a conexão com minha filha, a certeza do amanhã, que esqueci de olhar para aquele que nunca me deixou. Pensei em Josué, o homem por trás desse versículo. Ele estava diante de uma tarefa impossível, liderar o povo de Israel para a terra prometida após a morte de Moisés. Imagine a pressão. Moisés, o grande líder que falava face a face com Deus, estava morto. Josué era agora responsável por milhões de pessoas, enfrentando desertos, inimigos e incertezas. Ele poderia ter se sentido pequeno, incapaz, sozinho, mas Deus não disse: Josué, você é forte o suficiente. Ele disse: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Essa promessa mudou tudo para Josué, e naquela noite começou a mudar tudo para mim. Fechei a Bíblia e fiz algo que não fazia há meses. Orei. Não uma oração decorada, mas um desabafo. Deus, sussurrei, eu não sei como continuar, mas, se tu estás comigo, me dá coragem para dar o próximo passo. Não ouvi vozes, não vi anjos, mas senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. Acordava cedo, antes do amanhecer, para ler Josué 1:9 e orar. Como Deus esteve com Josué ao cruzar o Rio Jordão, Ele estava comigo ao enfrentar as contas. Como Deus guiou Josué contra as muralhas de Jericó, Ele poderia me guiar na reconstrução da minha vida. Comecei a orar não apenas por soluções, mas pela presença de Deus. E aos poucos comecei a notar Ele em tudo. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Um amigo da igreja, que eu não via há anos, perguntou se eu estava disponível para um projeto freelancer. Não era o emprego dos meus sonhos, mas era um começo. Aceitei, não porque resolvia tudo, mas porque senti Deus me dizendo: confie, eu estou aqui. No mesmo dia, minha filha sentou na mesa do jantar e disse: pai, posso te contar uma coisa? Foi a primeira conversa de verdade que tivemos em meses. Não era perfeito, mas era um passo. Josué 1:9
não promete que os problemas desaparecem. Ele promete que Deus está conosco, mesmo quando o caminho é incerto. Pense no que Josué enfrentou. O Jordão transborda, as muralhas de Jericó se erguem, inimigos esperam. Mas, em cada obstáculo, Deus estava lá. Quando o rio parou, quando as muralhas caíram, quando as batalhas foram vencidas, não foi a força de Josué, foi a presença de Deus. E você? Já parou para pensar onde Deus esteve com você? Talvez naquela noite em que você chorou até dormir, mas acordou com força para continuar. Talvez naquela entrevista que não deu certo, mas te levou a algo melhor. Talvez naquele momento em que você se sentiu tão sozinho, mas uma palavra, um amigo, um versículo chegou exatamente quando você precisava. A promessa de Josué 1:9 é como uma âncora. Ela não impede a tempestade, mas impede que você afunde. Quanto mais eu buscava essa promessa, mais via sinais da presença de Deus. Comecei a orar antes de cada decisão, mesmo as pequenas. No trabalho, em vez de reagir ao estresse, pedia: Deus, guia-me. E para minha surpresa, as coisas começaram a fluir. Um colega que sempre me irritava pediu desculpas após uma conversa calma. Minha filha começou a compartilhar mais, até me contando sobre um projeto na escola onde precisava de ajuda. Pequenos milagres, como luzes brilhando na escuridão. Lembrei-me de Davi em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi enfrentou gigantes, exércitos, traições, mas ele nunca duvidou da presença de Deus. Mesmo no vale, ele dizia: tu estás comigo. E se Deus estava com Davi no vale, ele estava comigo na varanda, no desemprego, na solidão. Minha jornada não foi fácil. Houve dias em que o medo voltava, em que as contas pareciam maiores que minha fé. Mas cada vez que lia Josué 1:9, lembrava: seja forte e corajoso, não porque eu sou forte, mas porque Deus está comigo. Comecei a anotar os sinais da sua presença. Uma oferta de trabalho temporário que pagou uma conta atrasada, uma conversa com minha filha que terminou em risadas, um versículo que parecia escrito para mim. Cada sinal era uma prova. Deus não me abandonou. Pense em Daniel 6:10-22. Ele orava 3 vezes por dia, mesmo enfrentando a ameaça da cova dos leões. Quando foi jogado lá, não foi sua força que o salvou. Foi a presença de Deus que fechou a boca dos leões. Quantas vezes Deus fechou as bocas dos leões na sua vida e você nem percebeu? Quantas portas Ele abriu, quantas quedas Ele evitou? Um dia, meses depois, vivi um momento que selou essa transformação. Recebi uma carta de um parente distante, alguém que eu mal via. Ele dizia que anos atrás eu o ajudei em um momento difícil e agora ele queria retribuir, oferecendo apoio para um curso que eu sonhava fazer. Não era só dinheiro, era Deus me mostrando que cada passo que dei, cada oração que fiz, estava sendo visto. Ele estava comigo, mesmo quando eu não ouvia. Josué 1:9. Não é apenas sobre coragem, é sobre confiança. É sobre saber que mesmo quando o caminho é escuro, Deus está ao seu lado. Ele não promete ausência de problemas, mas presença em todos eles. E quando você confia nessa presença, o medo perde força. A solidão se dissipa e o desconhecido se torna um convite para ver Deus agir. Hoje minhas manhãs são diferentes. Acordo antes do sol, não por obrigação, mas por desejo. Leio Josué 1:9. Oro e sinto Ele. Não porque minha vida é perfeita, ainda há contas, desafios, dias difíceis, mas porque aprendi que a presença de Deus é maior que qualquer problema. Ele está comigo na varanda, no trabalho, na mesa de jantar com minha filha. Ele está com você, onde quer que você esteja. E você está enfrentando um abismo que parece grande demais, uma mudança que te assusta, uma perda que te pesa? Então pare, levante os olhos. Josué 1:9. É a promessa que Deus te faz hoje. Eu estou com você. Não é sobre ser forte o suficiente. É sobre confiar que Ele é.
Comece pequeno, um versículo, uma oração, um momento de silêncio. E veja como a presença de Deus transforma sua coragem, sua paz, sua vida. Quero te desafiar. Pegue sua Bíblia, abra em Josué 1:9. Leia devagar. Deixe as palavras entrarem no seu coração. E então ore. Diga a Deus seus medos, suas dúvidas, seus sonhos. Ele está ouvindo. Ele está mais perto do que você imagina. Escreva amém nos comentários se você acredita que Deus está com você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar dessa promessa. E, se você já sentiu a presença de Deus em um momento difícil, conte sua história nos comentários. Ela pode ser a luz que outra pessoa precisa. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por tua promessa de estar sempre comigo. Dá-me coragem para enfrentar meus medos e confiança para seguir teus caminhos. Que eu sinta tua presença em cada momento, em cada passo, em cada lágrima. Perdoa-me por cada vez que duvidei de ti, que tentei caminhar sozinho. Ensina-me a confiar na tua companhia, a descansar na tua força. Em nome de Jesus, rejeito todo medo, toda solidão, toda dúvida que tenta me afastar de ti. Declaro que tua presença é minha âncora, meu guia, minha paz. Protege minha mente, meu coração, minha família. Alinha meus passos com teu propósito. Que eu viva cada dia sabendo que tu estás comigo, agora e para sempre. Oro por todos que ouvem esta oração, para que sintam teu toque, teu amor, tua força. Que cada coração encontre coragem no teu nome. Em nome de Jesus, amém.